E é justamente esse tema, a frustração, sua realidade e como agir segundo a Bíblia. Vamos usar a etimologia da palavra. Onde é que surgiu essa palavra? Depois eu vou entrar no texto. Aonde surgiu esta palavra? Então, essa palavra ela é do latim, frustratione, deixar sem efeito. Frustração é uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem chegar aonde se deseja. Então, o que é a frustração? É uma sensação de incapacidade. O que que dá origem a essa sensação de incapacidade? Desgostos sofridos, obstáculos difíceis, que impede você de chegar aonde você quer chegar. Então a frustração, ela acontece quando você tem um objetivo. Você tem um objetivo, você tem um alvo. E aí, no meio desse caminho, você enfrenta desgostos. Você enfrenta dificuldades, você enfrenta obstáculos. E aí, meu irmão, minha irmã, vem essa sensação. E a grande questão aqui, volta de novo lá no tema, volta de novo, por favor, no tema. A grande questão aqui é a frustração, sua realidade. E como agir segundo a Bíblia. Esta é a questão. E agora, eu quero dizer para você, para todos que estão aqui, até o final da sua vida, que tem gente que vai me interpretar errado, mas eu vou corrigir na sua cabeça essa interpretação. Até no final da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, nós enfrentaremos frustrações. Portanto, ali no tema está a frustração e sua realidade. É uma realidade. Pode passar de novo. Então, você que se encontra aqui, quantos planos, quantos projetos, quantos sonhos que você já idealizou e não alcançou? Quantas vezes isso aconteceu? Olha, vou falar de mim. Eu já enfrentei tantas frustrações que eu não tenho nem mais conta. Já perdi a conta. Não tem como enfrentarmos essa vida e esse fato aqui, que está aí, ó, essa definição dessa palavra, não acontecer conosco, que é essa sensação de incapacidade, que é essa tristeza, que vem por não alcançarmos determinado objetivo. E isto, meu irmão, minha irmã, vai acontecer em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes, de repente, você não ficou frustrada com seu cônjuge? A sua vida profissional, a sua área financeira, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial. Isto acontece, é normal acontecer e vai acontecer. Como eu já falei aqui em outras pregações, mas às vezes é difícil as pessoas compreenderem. Estamos vivendo em um mundo imperfeito. Aqui não tem perfeição. Perfeição nos espera na eternidade. E para que possamos chegar lá, quem é que nos conduz até lá, meus irmãos? Jesus Cristo. Então vamos lá. Se eu sei, se você sabe que vamos enfrentar frustrações, o que fazeremos, meu irmão? O que vamos fazer? O pai, a mãe, gera o filho, cria expectativas em cima desse filho, idealiza em cima do filho. E aí o filho ou a filha toma um outro caminho. Isso gera o quê? A sensação de incapacidade. Tem pai que pergunta onde é que eu errei, tem mãe que pergunta onde é que eu errei.
O que eu fiz? Fica ali em conflito. A frustração é algo que vai acontecer conosco em várias etapas da nossa vida. E o objetivo dessa palavra, meu irmão e minha irmã, é fortalecer você para que você aprenda a lidar com isto e não deixe que isso derrube você, acabe com você. Porque tem gente que não está suportando a frustração. Tem pessoas que estão se matando. Tem pessoas que estão procurando se aliviar no álcool. Tem pessoas que estão procurando se aliviar nas drogas. Tem pessoas que estão procurando alívio em vários itens, porque eles precisam aplacar a dor que eles estão sentindo, pelo fato de lutarem por algo, e de repente acontece alguma coisa que aquele algo acaba. Se eu perguntar e falar, quantas frustrações você já teve em sua vida? Inúmeras. Tem várias. Temos várias. Agora, meu irmão, o que nós vamos fazer com esse evento, o que nós vamos fazer com esse fato, é responsabilidade nossa, é responsabilidade sua. É você que vai decidir escolher um caminho ou escolher outro caminho. Há um caminho que é o caminho certo, que é o caminho correto de lidar com as frustrações da vida. E você sabia? Se você não sabia, fique sabendo. Nós temos a melhor explicação para lidar com esta realidade, que são as frustrações da vida. Nós temos a melhor explicação, e essa explicação, ela vem de Deus, o Todo-Poderoso. Deus, Ele nos ensina em vários textos das suas escrituras como lidar com isso. Por exemplo, completa aí: no mundo tereis aflições. O que mais ele falou? Tende bom ânimo. E como que eu vou vencer se eu perdi o ânimo? A frustração leva a pessoa a perder o ânimo. Eu estou comparando aqui frustração com aflição, mas a frustração leva a pessoa a perder o ânimo. A pessoa lutou por alguma coisa, daqui a pouco aquilo acaba. Não consegue. E aí a pessoa desanima. Meu irmão, minha irmã, disse Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem quer ser salvo aqui? Levanta a sua mão, por favor. Quem quer ser salvo? Então você vai ter que aprender a lidar com a frustração. Porque quem tem perseverança, quem tem ânimo. Quem tem perseverança é quem tem ânimo, quem está com força para continuar prosseguindo. Aquele que desiste porque perdeu a perseverança, porque perdeu o ânimo. Ele não está sabendo lidar com a frustração. Ele não está sabendo lidar com essa sensação de incapacidade. Tem pessoa que se acha um péssimo marido, tem mulher que se acha uma péssima esposa, tem filho que se acha um péssimo filho. São vários exemplos, e eu estou dando tiro para lá, tiro para cá, tiro para cá, tiro para lá, para você se identificar e enxergar onde está a sua frustração. Eu sonhei muito profissionalmente, e não aconteceu. Eu sonhei muito ministerialmente e não aconteceu. Hoje eu quero te dar 2 remédios aqui para você se curar de qualquer frustração que já tenha acontecido na sua vida e você seguir o seu caminho rumo à vitória. Quem pode dar glória a Deus? Eu sei que você está refletindo aí, eu sei que você está refletindo. Quero te dar 2 remédios. O primeiro remédio é esse aí, ó. Pode passar. Vamos lá? 1, 2, 3. Leia em voz alta. Voz de trombeta. Vamos lá. 1, 2, 3. Pode ler. Em tudo dá graças, porque essa é Deus, Cristo Jesus, para o que significa esse em tudo dar graças? Significa que
Quando eu passar por um problema, eu tenho que enxergar algo positivo nesse problema. Porque eu só vou dar graças se eu enxergar algo positivo. E se eu não enxergar nada positivo, como eu vou dar graças? Eu tenho que enxergar algo positivo. Eu vou me usar como exemplo. Há pouco tempo atrás, eu já contei esse testemunho, vou recontar de novo aqui. Há pouco tempo atrás, nós oramos. Eu orei, minha esposa orou, minha mãe orou, meu sogro orou, sogra orou, os irmãos da igreja que orou, pela minha filha que estava grávida e tal, a gente na expectativa, né? Neto, aquela coisa, primeiro neto. No 7º mês de gravidez ela perde. E agora? Como vamos dar graça? Aí que eu digo, nós temos a melhor explicação que vem da parte do Senhor. Então vamos fazer as seguintes perguntas. Será que Deus deu um não para nós? Para todas essas pessoas que estavam orando, porque Ele sabe do futuro dessa criança e sabe que esse futuro seria muito problemático? Seria um futuro de muito desgosto? Será que tem essa possibilidade? Tem. O que Deus Ele permitiu isso? Por que Deus Ele não agiu de outra forma? Aí nós pensamos assim: Deus é soberano, super inteligente e sabe o que faz. Nós confiamos no Senhor. Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, eu confio no Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã? No meio da frustração, no meio da luta, no meio da dificuldade, você precisa enxergar algum ponto positivo. Você tem que ter uma outra visão sobre a situação. Uma outra visão. A irmã chegou para mim há muito tempo atrás e ela disse: pastor, tomo conta da minha mãe idosa, tomo conta da minha irmã que tem problemas psiquiátricos, e tomo conta do meu sobrinho que tem problemas, e ainda tem minha filha. São 4 pessoas que estão na minha responsabilidade. Pastor, estou sofrendo demais. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu perguntei assim: será que não foi esta a missão que Deus te deu aqui na terra? E, por exemplo, eu tenho uma missão, eu fui chamado para ser um pastor, aí eu tenho que orar por um, atender um, aconselhar outro, eu tenho que fazer cerimônia fúnebre, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho uma missão, e nessa missão que eu tenho, eu vou me deparar com sofrimento. É igual quem trabalha no SAMU, por exemplo, é igual o bombeiro que tem que mergulhar no rio atrás de uma pessoa que afogou, é igual os médicos que fazem plantão e recebem todo tipo de pessoa. Será que essa não é a sua missão? Aí ela parou, pensou, falou: eu não estava enxergando desse jeito, eu não estava enxergando dessa maneira, eu estava enxergando como um fardo, como um peso, eu não enxergava que eu estava fazendo uma missão. Eu estou tendo uma missão, Deus me deu uma missão de ajudar alguém, de fazer algo por alguém. E outra coisa, você será recompensado tintim por tintim desse bem que você está fazendo. Você pode dar glória a Deus aí, meus irmãos, e aplaudir, porque o Senhor está falando contigo aqui nessa noite. Em tudo dai graças. Você vai ter que aprender a dar graças. Jó perdeu bens, perdeu filhos, e lá no final ele estava dando graças. Ele achou um sentido para dar graça. Sabe qual foi o sentido que Jó achou? Ele disse assim: receberíamos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? Quer dizer, enquanto Deus está me abençoando, está me dando, está me abençoando, eu estou dando graça. Aí o dia que Deus me deixa de abençoar, agora eu vou dizer, esse foi o entendimento que ele teve. Isso é chamado no desenvolvimento humano de ressignificar. Eu dou um novo sentido. Eu dou um novo sentido. Nós temos que praticar a gratidão. Nós temos que encher o nosso coração de gratidão. Inclusive, um dos itens que me manteve a
aqui, com esse trabalho aberto, foi isso, porque aqui, no início, não tinha esse grupo de pessoas que aqui se encontram hoje. Então nós tínhamos aqui, num culto de domingo aí, por exemplo, 5 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas. O que o Espírito Santo falou? Agradeça pelas 4 pessoas que vieram, agradeça pelas 5 pessoas que vieram, agradeça pelas 10 pessoas que vieram. Eu usei um linguajar que no início nós cavávamos dinheiro no asfalto com a unha para pagar a despesa. O Espírito Santo vinha e falava: agradeça por esse valor que entrou. Aí eu falo: ô Senhor, muito obrigado, ainda está faltando tanto ainda, Pai. Então quando você enche o seu coração de gratidão, você passa a enxergar a sua vida por uma outra ótica. Porque de repente você, eu não sei, entrou aqui hoje enxergando a sua vida só com a visão de um frustrado, só com aquela sensação da definição. Você não tem conseguido enxergar a sua vida com uma outra ótica. Mas dá dois pontos aí, vamos direto, mais um aí. Leia, por favor, em voz alta aquele texto ali. Leia em voz alta, 1, 2, 3, pode ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas. É todas as coisas ou é meias coisas? Todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Qualquer prova que você passar e que Deus está permitindo você passar, você pode saber que tem uma lição ali. Uma vez um irmão da igreja chegou perto de mim: ô pastor, pelo amor de Deus, pastor, fulano lá morreu e nós vamos reunir para pagar o velório. Naquela época tinha cheque, né, irmão? Aí tu podia me emprestar umas folhas de cheque, aí a gente reúne e paga o senhor. Eu falei: beleza, então, quanto é que vai ser tanto? Eu falei para ele: eu vou ajudar, vou emprestar as folhas e vou pagar uma, o resto vocês pagam. Amém? Eu falei: amém, tá bom. Fui lá para o presidente, 10 folhas de cheque, ele não pagou nenhuma. Aí eu fui reclamar com um outro irmão, fui reclamar com um conselheiro. Aí o conselheiro chegou para mim, um conselheiro meu, chegou para mim e disse: meus parabéns, você acabou de pagar um curso, você dividiu o curso em 10 vezes. Esse é o investimento que você fez. Você pagou o curso e você está aprendendo que você não deve confiar em todas as pessoas. O cara me fez enxergar um lado positivo de um prejuízo que eu estava tomando, e o lado positivo era o aprendizado que eu estava tendo. O aprendizado que vem cá, ter um prejuízo tem aprendizado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, glória a Deus! Você pode dar glória a Deus? De repente, Deus olha lá de cima e olha para você. E ao olhar para você, Ele diz assim: eu poderia dar para o meu filho um salário de 10 mil por mês. O problema é que se eu der esse salário para ele, ele vai desviar. E ao você ver agora, na situação que ele se encontra, ele está me buscando. Então eu vou deixar ele nessa prova. Até a prova financeira está cooperando, está fazendo o sujeito buscar. Amém, meus irmãos? Olha para você ver. Aí Deus vai falar assim: vou esperar ele modificar, ele se estruturar, ele buscar em qualquer circunstância. Aí eu vou dar os 10 mil, vou dar os 20 mil para ele. Tudo coopera para o bem. Tira essas frustrações do seu coração. Ah, pastor, mas essa esposa minha é muito difícil. Aí a sua missão aí, quem sabe a sua missão? Esse meu marido, esse filho, aí a sua missão. Deus está trabalhando em nós, fazendo com que você venha
progredir, fazendo com que você venha melhorar, você venha avançar em sua vida em nome de Jesus. Apaga lá, vocês vão dar mais um tempinho. É só um tempinho. Apaga as luzes, eu quero colocar um vídeo para vocês terem uma ideia sobre essa questão da frustração. Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre frustração. Você tem dificuldade para lidar com frustração? Eu vou mostrar para você quais são as duas maneiras básicas de lidar com frustração. Uma, a maneira saudável, a maneira amadurecida, e a outra, a maneira patológica e imatura. Então, fique ligado no vídeo para entender isso. Bom, na maioria das vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecessem. Então, a frustração é uma experiência basicamente constante na nossa vida, né? A gente pode dizer, inclusive, que a nossa própria entrada na realidade compartilhada, a nossa própria entrada no mundo humano, na sociedade, é feita por meio das frustrações. Quem descobriu isso foi o psicanalista inglês Donald Winnicott. Vamos entender como é que isso acontece. Olha só, o Winnicott descobriu que no início da vida, logo depois do nascimento, a gente vivencia um estado mais ou menos mágico de vida, em que a nossa necessidade de alimentação ela é satisfeita de forma oportuna. Essa coincidência entre a necessidade que o bebê experimenta e a chegada do objeto que vai satisfazê-lo, essa coincidência leva o bebê a acreditar que foi ele mesmo quem criou o seio, né? Porque basta você se colocar no lugar do bebê, basta você se colocar nessa posição, né? Se você deseja algo e de repente, na hora em que você deseja, essa coisa chega até você, qual conclusão que você chegaria, né? A conclusão, naquela idade, né, logo no início da vida, é de que somos nós mesmos quem produzimos o objeto de desejo. Então, o bebê vivencia esse estado que o Winnicott, Freud e outros autores chamaram de ilusão de onipotência. Somente nesse estágio inicial do desenvolvimento que de fato essa experiência acontece, né? No melhor dos casos, evidentemente, né? Quando a gente sente o desejo, sente a necessidade de alimento, a mãe, né, ou a pessoa que está substituindo o lugar da mãe, vem ao nosso encontro e nos alimenta. É somente nesse estágio inicial da vida que ocorre essa coincidência entre a expressão da nossa necessidade e a chegada do objeto que vai satisfazê-la. Ele percebe que haverá um descompasso. Ele desejará e nem sempre obterá aquilo que deseja, né? Ele vai aprender aquela frase que muitas mães repetem para os seus filhos, né? E é muito apropriada, aquela frase, querer não é poder, né? Nosso querido fundador da psicanálise, Sigmund Freud, expressou exatamente essa mesma ideia lá no texto de 1930, O Mal-Estar na Civilização. Naquela obra, Freud defende a tese de que a existência humana, na realidade compartilhada, né, na convivência com outros seres humanos, é necessariamente marcada pela experiência da frustração. Que não é possível viver satisfeito o tempo todo, viver feliz o tempo todo, justamente por quê? Porque a nossa experiência com a realidade é uma experiência em que a frustração, a falta, a insuficiência, o limite sempre vai estar colocado. O nosso corpo, ele se deteriora, então a gente não consegue manter a jovialidade que a gente gostaria, a gente não consegue conviver bem com todas as pessoas, enfim, a nossa experiência com a realidade é sempre marcada por um mal-estar, por um desconforto, por uma frustração. Então, a frustração faz parte da vida. Não tem como viver sem experimentar cotidianamente frustrações. Nem sempre as pessoas se comportarão do jeito que a gente gostaria que elas se comportassem. Nem sempre a gente vai conseguir comprar as coisas que a gente gostaria de comprar. Como eu já falei, né, os nossos corpos eles vão se desgastando, então a gente olha no espelho e não percebe mais aquela jovialidade que a gente gostaria de manter, dentre inúmeras outras situações de frustração que a gente passa na vida, né? Então não tem como viver sem frustração.
Entenda isso, tá? Se você ainda não entendeu. Olha só, existem basicamente duas formas de lidar com o problema da frustração. Uma forma amadurecida, saudável, e uma forma imatura, patológica. Eu vou começar pela segunda, pela forma patológica. Quem vivencia as frustrações de uma maneira doentia, de uma maneira imatura, parte do pressuposto de que as frustrações não são realidades naturais da existência, mas são bugs do sistema, né? São falhas do sistema. Quem lida com as frustrações de modo patológico pensa da mesma maneira as frustrações. Olha para elas e pensa, isso não deveria estar acontecendo. Eu não deveria envelhecer. Eu não deveria ser frustrado no meu desejo de comprar tal coisa, né? Eu deveria viver uma vida o tempo todo satisfatória. Eu deveria viver uma vida idêntica à do bebê nos primeiros meses de vida. É assim que uma pessoa que lida de forma patológica com as frustrações encara as frustrações, as dificuldades, as limitações da existência. Pessoas que lidam dessa maneira patológica com as frustrações acabam desenvolvendo atitudes altamente destrutivas e prejudiciais à saúde mental, como a lamentação, a pessoa fica, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? A autovitimização, a pessoa achar que existe um complô da realidade contra ela, né? Que ela tem que ser vista como coitadinha, as pessoas têm que ter pena dela, e a culpabilização. Quer dizer, se eu não consigo entender que as frustrações fazem parte da vida, eu posso começar a tentar achar culpados para as frustrações. Então eu posso começar a dizer que, na verdade, o mundo seria perfeito se não fosse pelo governo, se não fosse pelo capitalismo, se não fosse pelo machismo, se não fosse pelo patriarcado, se não fosse por isso, se não fosse por aquilo. Quer dizer, eu começo a achar que existiria um mundo super feliz, perfeito, se não fosse por certas falhas do sistema. Em outras palavras, quem lida de forma patológica e imatura com as frustrações acaba se comportando, sabe com quem? Sabe como? Parecido com uma criança que quer muito uma coisa e os seus pais não oferecem para ela aquilo e ela acaba então fazendo pirraça. Quem lida de forma patológica e imatura com as frustrações é aquela pessoa que está o tempo todo se comportando como uma criança pirracenta, que não aceita a realidade, não aceita o limite, não aceita o fato de que a vida não é satisfatória o tempo todo. Por outro lado, as pessoas que lidam de forma saudável e amadurecida com as frustrações entendem as frustrações como um aspecto normal, inerente à existência. Então, na nossa analogia, né, com os bugs, com os aplicativos, né, essas pessoas entendem que a frustração não é uma falha do sistema. Não, é parte do sistema, é parte da programação normal. Por isso elas não ficam desejando existir num mundo sem frustrações. Elas conseguem, inclusive, perceber as frustrações como algo positivo, como uma condição para o amadurecimento e para o progresso tecnológico e social. A democracia, por exemplo. A democracia é esse regime que a gente tanto celebra, né? Esse regime político que a gente tanto celebra, que não existiria se não fosse a frustração dos gregos antigos com o sistema que era vigente anterior à democracia, lá em Atenas, que era o sistema tirânico, em que existia ali um governante que dava todas as cartas, né? Quer dizer, se os atenienses estivessem o tempo todo satisfeitos com esse sistema tirânico, eles não inventariam essa coisa maravilhosa que é a democracia, né? Então, graças à frustração que eles experimentaram com o sistema tirânico, é que eles tiveram a capacidade inventiva de chegar à democracia. Ao se basearem no pressuposto de que a frustração é uma experiência normal, inerente à existência e mesmo positiva,
é uma condição para o crescimento, o amadurecimento e o progresso, as pessoas que lidam com a frustração de forma saudável, elas não se desesperam, não ficam se lamentando, olhando para o céu e reclamando e dizendo, ai meu Deus, por que isso está acontecendo? Não, elas encaram as frustrações de forma tranquila, em paz. E mais do que isso, elas sempre estão tentando ver nas frustrações possibilidades e oportunidades de crescimento, de progresso, de ampliação da sua própria potência. Esse vídeo ele dura 20 minutos, eu editei ele para ele ficar só com 10. Mas ele tem 20 minutos, tem muita coisa que ele fala aí sobre isso. Então eu apresentei para vocês aqui hoje uma visão bíblica e uma visão psicanalítica sobre a questão da frustração. Na Bíblia, nós temos que enxergar esse lado positivo e agradecer ao Senhor. E entender que tudo que a gente enfrenta coopera para o nosso bem. Quem ama ao Senhor aqui, levanta a sua mão. Quem quer servir a Deus melhor e melhor, levanta a sua mão. Então o Senhor ele vai trabalhar na tua vida para melhorar você, para aperfeiçoar você, e Ele vai usar vários mecanismos para que isso aconteça. Sou um vaso, várias vezes sou quebrado, e ao oleiro sou levado, faz de mim o que Ele quer. Sou um vaso, depois de reconstruído, Ele diz aos meus ouvidos, sei o grau de tua fé. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada solto dele é. Sou um vaso, nem de ouro e nem de prata, nem de bronze nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou de barro, que se encontra em toda parte, e a beleza que me invade é por dentro que se vê. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser